Imagina só se todos os processos trabalhistas que você passasse a atuar a partir de agora, tanto pelo reclamante quanto pelo reclamado, tivesse sempre uma condenação contra o trabalhador que entrou com o processo de 5, 10, 20 ou até 60 mil reais por sucumbência ou litigância de má-fé. Como seria, hein? Isso mudaria sua rotina profissional e a forma como você lida com seus processos trabalhistas? Você nem precisa responder, eu sei que mudaria e mudaria muito. Talvez você tenha ouvido falar dessa sentença que está aqui na minha mão, que é uma sentença um tanto quanto inusitada, que foi assinada por um juiz no primeiro dia de vigência da reforma trabalhista, o dia 11 de novembro de 2017. Essa decisão ficou bem famosa, você provavelmente deve ter ouvido falar dela nos jornais, e a questão é que você talvez tenha ficado com dúvida sobre se esse tipo de decisão vai passar a ser comum na Justiça do Trabalho, se é algo que você deve esperar a partir de agora. Muito prazer, eu sou o João Urias e fiz esse vídeo para sanar essa dúvida, que eu sei que é uma dúvida que muitos advogados estão tendo nesse momento de grande mudança do direito do trabalho no Brasil. Bom, eu tenho aqui na minha mão 3 sentenças que foram sentenças publicadas nos primeiros meses de vigência da Lei da Reforma Trabalhista e que são sentenças bastante inusitadas. São sentenças que têm uma característica em comum, elas pegam pesado com a parte reclamante. E todo advogado deve conhecer essas sentenças e tirar uma lição delas, e eu vou te falar qual lição é. A primeira sentença é essa que eu já falei, é uma sentença de 11 de novembro de 2017, em que o juiz condenou o trabalhador a pagar R$ 8.500 de custas de sucumbência, honorários de sucumbência e litigância de má-fé, porque simplesmente o trabalhador perdeu o processo e, além de ter perdido o processo, o juiz entendeu que, tendo em vista que o horário que ele mencionou que prestava na inicial não coincidiu com o depoimento pessoal do autor na audiência, o juiz disse que ele estava então mentindo e por isso o condenou por litigância de má-fé. E aí eu te pergunto, essa sentença está certa? E a resposta é não, com certeza não. Por quê? Porque ela não aplica a legislação, ela não aplica as novas regras da reforma, ela aplica errado as novas regras da reforma. Por quê? Por 2 motivos. Em primeiro lugar, porque ela nega o benefício da justiça gratuita com base num argumento que não está na lei. Veja bem, a lei da reforma já restringiu o benefício da justiça gratuita. Essa sentença, ela vai além, deixa ainda mais difícil, sem nenhuma razão legítima. Então, ela erra, assim, de maneira grosseira nesse ponto, e além disso, ela aplica litigância de má-fé num caso, numa situação que absolutamente isso não seria cabível. Veja só, se tivesse multa por litigância de má-fé em todos os casos em que a instrução processual não confirmasse exatamente o conteúdo da petição inicial, teria condenação por litigância de má-fé em todos os casos do mundo praticamente, não só trabalhistas, cíveis, penais e todos os casos do mundo praticamente. Por quê? Porque esse tipo de situação é normal e não é para isso que existe a responsabilidade por dano processual à litigância de má-fé. É apenas para situações muito graves. Então, gente, essa sentença tem uma característica, ela está errada e você tem que saber disso. Uma outra sentença que também é bastante pesada para o lado do trabalhador, para o lado do reclamante, é uma sentença que foi publicada em 13 de novembro, então pouco tempo depois, e na verdade foi de um juiz de uma cidade chamada Propriá, do Sergipe, e o juiz simplesmente extinguiu, sem julgamento de mérito, todos os processos que estavam na vara dele e que ainda estavam com a sentença pendente, inclusive os processos que já tinham sido instruídos, então os processos que já tinham corrido audiência. Com qual fundamento? Com o fundamento que a petição inicial não tinha indicado o valor e esse era um requisito novo que tinha entrado em vigor com a reforma. Gente, imagina só, como é que o advogado que fez a petição inicial bem antes da reforma iria obedecer a uma regra que nem estava em vigor na data em que ele fez e protocolou a petição inicial? E aí então, novamente a pergunta, essa sentença está certa? A resposta, gente, é absolutamente não. Esse juiz, ele aplicou a novidade processual, a regra da petição inicial, conter esse novo requisito de forma totalmente equivocada, totalmente contrária à legislação e à Constituição. Então,
E causando aí um grande transtorno para todos os advogados trabalhistas que atuam pelo lado reclamante da sua cidade e para os reclamantes também, obviamente, extinguindo o processo deles sem julgamento de mérito, sem nenhuma razão. Imagina só. É uma outra decisão também bastante inusitada e que pegou pesado com o lado reclamante. Uma terceira decisão é uma decisão de um juiz do Rio de Janeiro que foi dada em 12 de janeiro de 2018. E é uma decisão em que o juiz ele negou a constituição de grupo econômico com base na alegação, na fundamentação que a reforma tinha alterado as regras para a constituição de grupo econômico. Ele disse exatamente o quê? Que a mera identidade de sócios não caracteriza grupo econômico. Mas a verdade é que a mera identidade de sócios nunca caracterizou o grupo econômico. Em 2014, o TST pacificou exatamente esse entendimento, que o simples fato de haver sócios em comum não implica por si só o reconhecimento do grupo econômico. Gente, o que essas três decisões têm em comum? Essas sentenças estão erradas e aplicam de forma equivocada as alterações legislativas que vieram com a reforma. Por que é muito importante que você conheça essas decisões e o que lição que você, advogado ou advogada, deve tirar delas? Olha só, a reforma trabalhista acabou de entrar em vigor há poucos meses. E é fato que ela mudou a legislação, o quadro da legislação trabalhista brasileira em favor do empregador. Isso é um fato. E você tem que saber disso. Mas nós, advogados, temos que saber qual é o limite dessa alteração favorável ao empregador, tá? É importante que todos nós saibamos disso, tanto na hora de atuar pelo reclamante, quanto na hora de atuar pela reclamada. Por quê? Porque você que vai atuar pelo reclamante, eu estou vendo alguns advogados que estão com receio de fazer ação trabalhista nesse momento. E eu digo para você, não tenha receio de fazer ação trabalhista. Você deve conhecer as mudanças, sim. É importantíssimo que você as conheça e as conheça muito bem. Que você saiba que tem que tomar um pouco mais de cuidado, sim, na hora de fazer sua petição inicial, na hora de montar o seu processo, mas que os direitos trabalhistas vão continuar, a Justiça do Trabalho vai continuar. Ela é necessária, a gente tem que ter segurança com relação a isso. Esse tipo de decisão não vai representar, com certeza absoluta, a Justiça do Trabalho e como a Justiça do Trabalho vai lidar com a reforma. Ao mesmo tempo, pelo lado da reclamada, alguns advogados de reclamada, e você não pode cometer esse erro, estão supervalorizando essa diferença e às vezes até orientando mal os seus clientes com relação ao futuro dos direitos trabalhistas e o futuro das ações trabalhistas. É claro que você deve sim aproveitar as mudanças favoráveis. A reforma foi favorável para o empregador e você, na sua atuação profissional, é obrigado a usar essas mudanças em seu favor. Mas conheça, estude, conheça bem a reforma para que você não superdimensione essas mudanças. Porque senão você pode ser justamente prejudicado na sua atuação profissional, tá? E com os seus clientes, legal? Bom, essa é uma lição que com certeza você deve tirar dessas três sentenças bastante inusitadas que foram publicadas aí recentemente. Resumindo, a gente deve saber, você deve saber sim que a reforma foi favorável à reclamada e você deve usar essas mudanças se você for advogado de reclamada ou você deve saber dessas mudanças se você for advogado de reclamante. Mas você tem que conhecê-las bem para que você não ache que a mudança foi maior do que ela realmente foi. Certo? Legal? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, se você entendeu, se você ficou com alguma dúvida, coloca um comentário aqui embaixo que eu vou querer saber, eu vou responder. E além disso, se você é advogado ou advogado tem outras dúvidas sobre a reforma ou quer conversar sobre outras coisas, quer que eu faça um vídeo sobre um outro assunto relacionado à reforma, posta aí um comentário que eu vou ler, vou responder e vai ser um prazer para mim fazer um vídeo comentando esse assunto. Legal? Então, muito obrigado pela sua presença. Até mais. Até a próxima.